Por que duas pessoas que se amam costumam ter tanto problema? Não conseguem ficar bem, não conseguem se resolver. Por que o casamento que foi feito para dar certo costuma dar tanto problema? Costuma ter tanto conflito? Eu costumo atribuir isso a pelo menos um motivo fundamental. É claro que dentro de um motivo tem vários outros e dentro dos motivos tem muitas variáveis, mas eu atribuo isso basicamente ao deslocamento de papéis ou inversão de papéis. Eu sou Marcos, especialista em educação conjugal, desenvolvimento humano e comunicação. E hoje nós vamos conversar sobre o papel do homem no casamento. Sejam todos muito bem-vindos. Esse é um vídeo onde a gente vai conversar sobre o papel do homem no casamento, porque muitos conflitos acontecem e qual a importância, o papel do lugar do homem, das definições de função dentro da relação e como o deslocamento desses papéis, dessas funções, dessas identidades trazem muitos conflitos, tá ok? Então hoje nós vamos conversar sobre o papel do homem, como o homem deve funcionar num casamento, como ele funciona de um modo geral e como ele percebe a vida, como ele foi construído e como tudo isso afeta as movimentações, as relações e, consequentemente, o resultado de todas essas coisas, tá bom? Já peço, se inscreva no canal, clique no sinal de notificações, tá ok? No sino de notificações, para você ser notificado todo o material, todo o conteúdo que a gente produzir aqui, tá? Vai ser bênção para vocês, vai edificar muito a sua vida e você também compartilhe com quantos você puder, porque isso com certeza, em algum aspecto, vai tocar e vai ajudar alguém que você ama, tá ok? Então vamos lá. Eu dividi esse tema em pelo menos dois tópicos. Primeiro como Deus criou o homem e como Deus construiu o homem. E o segundo para que Deus criou o homem, tá? E eu quero trabalhar esses dois aspectos porque eles são fundamentais para a gente entender muitas das crises que acontecem nas relações, tá? Então a primeira pergunta como Deus criou o homem? Deus criou o homem num ambiente, para nós que cremos que foi Deus quem criou o ser humano, o homem e a mulher, né? E os criou com um propósito. Deus cria o homem, se você pegar o descritivo bíblico, tá? Da criação do homem, você vai perceber que Deus criou o homem do barro, mas Deus construiu o homem no trabalho. E isso parece que é a mesma coisa, mas não é. Porque uma coisa é do que o homem é feito, outra coisa é para que o homem é feito. E isso faz toda a diferença, porque Deus cria o homem do barro, né? Deus dá uma forma para o homem, Deus introjeta de si no homem, né? Nessa estrutura de barro, e depois o faz funcionar. Então uma coisa é como você é constituído, outra coisa é para que você é constituído. Deus criou o homem, formando ele do barro e introjetando nele, através do sopro, de si mesmo. Então, Deus criou o homem de si, tá ok? E Deus construiu, desenvolveu o homem no trabalho, no relacionamento, com coisas muito basilares, muito básicas, num ambiente de profunda solitude, tá ok? Então, o homem ele tinha relacionamento com o quê? Com o trabalho, consigo mesmo e com o próprio Deus. Então, nesse ambiente de solitude, o homem desenvolveu algo que se chama autonomia, porque Deus dá para ele a autoridade, Deus dá para ele a responsabilidade sobre o trabalho e que ele tem que lidar com tudo isso e ele tem plena liberdade de fazer, com a autoridade que tem, aquilo que lhe apraz, ok? Então, Deus dá para ele condições, capacidade, inteligência, tudo aquilo que é necessário para ele desenvolver o seu papel, o seu propósito, e o libera para que faça isso sem nenhum tipo de restrição, tá? Então, ele cresce num ambiente onde ele vê os animais e ele dá o nome para os animais. Ele vê aquilo que precisa ser
cuidado, mantido, manutenido, porque ele foi criado para o trabalho e ele dá conta daquilo. Ele tem todo um jardim, um território enorme para dar cabo daquilo, e no final do dia ele se relacionava com Deus a partir daquilo que tinha feito dentro do seu papel, e isso glorificava a Deus porque ele estava funcionando dentro daquilo pelo qual ele foi criado para funcionar. Então, Deus o cria de si, o desenvolve no trabalho, num ambiente de solitude e autonomia. Então o homem, ele precisa disso. Guarda isso aí, tá? E o segundo propósito, para que Deus criou o homem? E aqui eu vou destacar 4 motivos, tá bom? Deus criou o homem, anote aí, para si. Deus criou o homem para o trabalho. Deus criou o homem para o governo. E Deus criou o homem para a abundância. Preste atenção. Deus criou o homem para si. E Deus deixa isso muito claro quando ele diz: façamos o homem à nossa imagem, segundo a nossa semelhança. Ele não fala isso de nenhuma outra criação. Então Deus quer imprimir no ser humano da sua imagem, da sua identidade. Deus quer estender da sua identidade, estender da sua essência. Ele quer repartir com outro ser aquilo que só pertence a ele. Ele quer dar de si, ele quer se expandir no outro. Então ele cria uma outra classe de existência, uma outra classe de vida, para imprimir nessa vida da sua própria vida, para imprimir nessa imagem da sua própria imagem, nesse ser da sua própria imagem, para que essa imagem carregada de si consiga governar sobre outras coisas, tal qual ele governa, no seu nome, na extensão de quem ele é. Tá? Então Deus cria o homem para si. Segundo ponto, Deus cria o homem para o trabalho, para que ele desenvolva. Isso é curioso porque nós percebemos Jesus falando: o meu Pai trabalha até hoje e eu trabalho também. O trabalho, a execução, a criação, o desenvolvimento de coisas é uma característica própria de Deus, um Deus que não para, um Deus que é criativo, um Deus que é dinâmico, e Deus cria o homem para isso também. Ok? E também Deus cria o homem para o governo. Mas existe uma diferença entre governo e trabalho, porque todo mundo que governa necessariamente trabalha, mas nem todo mundo que trabalha necessariamente governa. E esse é um dos pontos que nós vemos de desnivelação, né, desequilíbrio entre os papéis e os propósitos do homem. E o quarto, Deus criou o homem para a abundância. Perceba, Deus criou o homem para lavrar um jardim de delícias, um Éden, era um paraíso, tá ok? Era um lugar sem falta, e não apenas sem falta, era um lugar com plena abundância, com absurda abundância, e não só muita abundância, mas uma qualidade perfeita das abundâncias. Não eram apenas frutas em boas quantidades, eram as melhores frutas em abundantes quantidades, eram os melhores sabores, era o melhor de tudo numa quantidade absurda, ok? Com qualidade perfeita. Então Deus cria o homem para a abundância, e a abundância sem Deus, ela é a ganância, é por isso que nós vemos a corrupção, ok? Mas vamos lá, vamos voltar aqui, tem tanta coisa para a gente conversar, tantas ramificações, né? Mas é mais ou menos isso aí. Então, para que o homem foi criado basicamente, se a gente puder sintetizar isso? O homem foi criado para si, para a solitude, para o trabalho, para a abundância, tá? E Deus, quando cria o homem nessa disposição para que ele desenvolva a autonomia, que é o meio, que é a chave, que é a forma por onde ele vai desenvolver e aplicar todo o seu propósito, tudo aquilo pelo qual ele foi criado para desenvolver. E também nesse ambiente, Deus cria algo para complementar, para dar continuidade, para dar desenvolvimento, continuidade à sua função, à sua identidade, ao seu papel, que é uma esposa. Mas preste muita atenção nisso que eu vou falar. Deus não cria apenas uma esposa de Adão, mas ele cria uma esposa para Adão. Deus cria Eva da costela de Adão, e ele também cria Eva para Adão. E por que isso é tão importante a gente perceber? O de e o para.
Porque nos casamentos nós vemos muita coisa acontecendo. Quando um casal se casa, tá? Quando duas pessoas se casam, elas entram numa aliança de pertencimento. Eu sou da Josi e a Josi é minha. Não é uma aliança de dominação, é uma aliança de pertencimento. Eu pertenço à minha esposa pertence a mim. Ok? Nessa relação, onde Deus cria Eva de Adão, Deus também cria Eva para Adão. Mas na maioria dos casamentos, o que tem acontecido? O cara se casa e ele tem uma esposa que é dele, mas uma esposa que não é para ele. E isso faz toda a diferença. Porque ter alguém na relação que te pertence, mas que não é favorável a você, te traz um ambiente de dissociação, um ambiente de desconexão e de incapacidade, impossibilidade de governo muito grande. Por quê? Porque você não tem alguém que é para você. Você tem alguém que é de você, alguém que é seu, alguém que te pertence, mas alguém que não é a seu favor. É por isso que Deus diz: vamos criar uma mulher que lhe seja idônea, tá? E quando ele fala uma mulher auxiliadora, uma auxiliadora que lhe seja idônea, ele está falando dessa capacidade de ser não apenas de, mas ser para. E isso faz toda a diferença. Inclusive tem saído nas mídias aí uma palavra, uma ideia de que quando Deus, a palavra para a mulher ali na época, né, Ézer, e também significa, além de auxiliadora, ajudadora, uma designação de nome que era dada apenas para Deus, também significa opositora, né? E muitas pessoas têm trazido essa ideia de opositora como alguém que lhe é contrário, no sentido de ser quase que uma força rebelde, né? Como alguém que se opõe no sentido de confronto, no sentido de afronta, no sentido de bater de frente. E não é isso, tá? A ideia mais aproximada, mais adequada para uma opositora nessa relação é como o nosso dedão, que é o dedo chamado dedo opositor, tá ok? Sem o dedo, você fica sem condições, sem o dedão, de executar outros trabalhos manuais. Se cortar o seu dedão, você não vai conseguir agarrar as coisas, você perde a força, você fica com a sua mão praticamente inutilizável, porque você não tem o dedão, que é o seu dedo opositor. Mas ele não é o dedo opositor porque ele está contra as funções. Pelo contrário, é porque ele significa cada função. Ele dá condições, ele dá permissão, ele dá ambiente, ele dá motivo, ele dá causa para cada movimento, tá? O dedão, ele tem essa função. Se você tira o dedão, você fica sem condições de execução das outras funções. Então, essa figura de oposição é como o dedão em relação aos outros dedos das mãos. E não como alguém que está do lado de fora querendo te destruir, querendo te desqualificar, querendo desmerecer, se desfazer, não se sujeitar a qualquer coisa que você fala, ficar a revelia, questionando qualquer coisa, sem motivo. Não é isso. Preste atenção, tá? Deus não ia criar algo para gerar desarmonia. É disso que nós estamos falando. O porquê que algo que foi criado para harmonia está desarmônico, né? E nós atribuímos isso a essas duas questões, tá? O deslocamento, a inversão de papéis, e nós estamos trabalhando aqui como Deus criou, como Deus construiu o homem e para que Deus criou o homem, tá ok? Então nós temos que entender essa função, ok? E quando isso começa a dar errado, a não funcionar de um modo adequado no relacionamento, nós começamos num desequilíbrio básico, porque quando Deus cria o homem, ele cria o homem num ambiente de solitude, num ambiente de trabalho, num ambiente de autonomia, onde ele se relaciona com Deus. Ele não tem que ficar dando satisfação para nada nem para ninguém, ele não tem que ficar perguntando nada, ele tem autonomia, ele tem a responsabilidade de fazer coisas, e ele tem plenas capacitações de Deus e autorização e confiança de Deus para fazer aquilo. Ele é confiado por Deus para poder executar as suas questões, a sua função, né? E ele faz aquilo com maestria,
ok? Se relaciona com Deus e a gente percebe que Deus cria ele nesse ambiente para si, para o trabalho, para o governo, para a abundância. Nesse ambiente, Deus dá para ele a sua esposa, tá? Tira do homem a sua esposa, a esposa é dele, mas não é apenas dele, e é para ele. É uma mulher que vai complementar, que vai dinamizar, que vai qualificar, legitimar todas as ações desse ser que Deus criou. Deus cria o mundo e estabelece sobre a figura masculina a sua natureza de ordem, a sua natureza de governo, a sua natureza de desenvolvimento. Isso é muito importante a gente entender. E aí a gente pergunta, quando é que muitos casamentos começam a fracassar? Ou, aliás, muitos já começam fracassados. O porquê? Eu separei aqui, pelo menos, 5 motivos. Nós temos muitas coisas. Mas eu separei aqui, pelo menos, 5 motivos pelo qual os casamentos ou começam fracassados ou eles vão fracassando ao longo da vida. Porque ninguém começa um casamento para dar errado. Ninguém começa com esse pensamento, né? E a maioria das pessoas que têm um casamento que fracassam ao longo da vida não decidiram do dia para a noite abandonar. Falam, não, cansei. Não. É uma sucessão de pequenas coisas que vão se acumulando, não são resolvidas e aí culmina no fracasso. Separação, divórcio, traição, uma série de coisas que a gente vê por aí, tá? Eu separei 5 coisas muito importantes para a gente elencar aqui, levantar nesse momento aqui, tá? A primeira coisa, o porquê que os casamentos costumam fracassar? Dentro da ótica da percepção da movimentação masculina, tá? Temos a movimentação feminina, temos questões familiares, muitas outras coisas que você vai acabar aprendendo com a gente aqui, tá? Mas o porquê, olhando a partir da ótica masculina, tá? Quando é que um casamento ele fracassa? Ele fracassa quando a mulher é dele, mas não é para ele. E o homem percebe isso. O homem percebe quando ele tem uma mulher, mas a mulher não é para ele. Ele não tem nenhum tipo de domínio. E quando a gente fala domínio, o mundo está trazendo uma percepção tão equivocada do que seja a aliança do casamento, sobre o que seja pertencimento. E quando a gente fala sobre domínio, soa como subordinação, soa como uma escravização, soa como um destrato da mulher, mas não. Quando Deus fala para a mulher na Bíblia, preste atenção, tudo aquilo que Deus manda, tudo aquilo que a Bíblia autoriza, tudo aquilo que a Bíblia diz, tem bênção por trás, tá ok? E eu não estou falando de eventos históricos, pontuais, situacionais, como Deus manda a Israel fazer tal coisa. Eu não estou falando disso, eu estou falando de orientações claras, relacionais, que a Bíblia traz para nós. Como um exemplo, quando Deus manda a mulher ser submissa ao homem. O lugar de submissão é um lugar de proteção. Quando Deus está mandando a mulher ser submissa ao homem, Deus está dando sobre o homem, trazendo sobre o homem a responsabilidade plena de trazer sobre a mulher cuidado, segurança, proteção, projeção, certo? Tudo aquilo que diz respeito à dignidade da mulher. Quando Deus está falando para a mulher ser submissa ao homem, é como se ele estivesse falando: mulher, entre debaixo daquela rocha, porque debaixo daquela rocha você vai estar protegida, você vai estar suprida, você vai estar guardada, nenhum mal vai te tocar. Ali a tua dignidade está preservada. É nessa situação, é dessa forma que a Bíblia trata a submissão, porque a submissão é um conceito espiritual. E quem vem nos ensinar sobre submissão é Jesus, que foi absolutamente sujeito ao Pai. E no Pai, ele teve todas as coisas, ele teve todo o amor, ele teve todo o cuidado, ele teve a proteção da sua identidade, do seu chamado, ele teve o cumprimento de todas as coisas, ele teve a presença do Pai em tudo, ele foi suprido em tudo, para todas as coisas. Ele não foi rico no sentido de ser abastado financeiramente, porque não era esse o propósito de Jesus, mas ele foi próspero em tudo. Ele foi suprido em Deus, por Deus e para Deus. Está entendendo? A submissão é esse lugar de plenitude, ok? Então, quando Deus fala para a mulher ser submissa ao homem, ela está falando disso. A Bíblia está falando disso, Deus está falando disso. E Deus está puxando do homem o seu lugar de governo.
que deve empreender todos esses tipos de qualidades e de situações sobre a mulher que está sujeita a ele, que está debaixo do seu cuidado, debaixo da sua proteção, ok? Então pense em sujeição a partir dessa ótica. Quando ele tem uma mulher que é dele, mas que não é para ele, ele não tem ambiente de domínio, ele não tem ambiente de governo, ele não tem ambiente de execução, ele não tem meios para gerar todas essas coisas que são próprias do seu chamado, ok? Então a primeira coisa, ele percebe que a mulher é dele, mas não é para ele. É uma mulher que não se dedica a ele. É uma mulher que não faz questão de fazê-lo amado. É uma mulher, um exemplo, que não se preocupa em fazer uma comida quentinha para ele. É uma mulher que fala, não, tem micro-ondas em casa, mas ele não se casou com micro-ondas, ok? E eu não estou querendo aqui trazer um discurso sobre a mulher tem que ser a mulher do fogão. Pelo amor de Deus, sai dessa mentalidade dualista, essa mentalidade progressista e qualquer outra coisa, tá? Estamos falando de Bíblia, de valores e princípios bíblicos, tá? Funcionais que Deus criou para o bem de todo relacionamento, ok? E um outro dia nós falamos sobre a mulher, ok? Estamos falando do homem aqui, então perceba que esse assunto é muito específico. Então, ela não se preocupa em mostrar para ele que ela não é apenas dele. Porque qual é a grande questão? Quando ela é dele, mas não é para ele, ela tem para com ele fidelidade sexual, mas ela não tem fidelidade conjugal. Por quê? Porque ela é dele. Ela não vai ser mais de nenhum outro homem, mas ela não é para ele. Ela não se preocupa em fazer com que ele perceba e fazer questão de viver para ele, para o bem dele, para a entrega dele, que é uma necessidade mútua na relação, mas estamos falando do homem, ok? Então, ela não percebe isso, e ela não vive dessa forma. E quando ela se percebe tendo que fazer isso, perceba, ela tem que fazer isso, é uma obrigação fazer isso. E aí ela é confrontada com todos os outros pensamentos que vivem sugerindo que ela é um capacho, de que ela é destratada, de que ela é uma mulher retrógrada, que ela vive num relacionamento abusivo, só porque ela é convidada a ser para ele, a ser uma mulher que gosta de passar a roupa dele, deixar ele bonito, uma mulher que gosta de fazê-lo se sentir amado, né? Que o recebe bem, essas coisas, né? Que são próprias de alguém que é para o outro, não apenas do outro, mas é para o outro. Então, a mulher ser para o homem é muito além do que simplesmente ser fiel ao homem. Isso é ser de alguém. Mas ser para alguém é você mergulhar na alma do outro. É você se dar pelo outro. É você significar o lugar do outro na sua vida, na relação. Isso é maravilhoso. Então, quando a mulher é dele, mas não é para ele, acontece o primeiro desnível, primeiro motivo, né? Não por ordem de valor aqui, mas só de organização, que acontece na relação aqui, tá bom? Vai anotando. O segundo é quando ela tem a última palavra. E a mulher sabe que, na maioria das vezes, tem a última palavra. Mas Deus não criou a mulher para ter a última palavra, porque a responsabilidade do bem-estar ou não da relação está sobre o homem. O homem precisa ter a última palavra. Não porque ele é mais especial, mas é porque ele foi designado para ser o responsável pela relação. Ele precisa arcar com isso. Ele precisa saber que ele é o responsável, tá? Então, mesmo muitas vezes a mulher esperando dele a palavra final, ela deixou um ambiente tão ruim, tão caótico, que ele sabe que se ele não fizer aquilo que ela quer, do jeito que ela quer, tá lascado. Ele sabe como ele... Então, ele sabe que tá lascado. Então, ele dá a última palavra, mas é retórica. Ele dá a última palavra ou não, faz sentido, não faz diferença nenhuma. Por quê? Porque a decisão já foi toda tomada por ela. Tá ok? Ela já decidiu tudo, ela já sabe como quer. Então, ele é só um boneco. Tá? Ele é só um fantochezinho. E ele não apita nada. Ok? E isso começa a trazer aquilo que a mulher depois te fala, diz, sobrecarga, eu tô cansada. É claro, o papel que é para ser para o homem está sobre ela.
Aí ela fala, não, mas eu não posso confiar nele porque ele demora, porque ele... Ela não espera ele ser desenvolvido na relação. Ela não deixa que ele sinta as consequências, que ele arque com as consequências de ser o homem da relação. Aí ela se torna o homem da relação e reclama de que ele não é. Não pode. Não pode. Isso não pode acontecer dessa forma, tá bom? Então esse é o segundo motivo. O terceiro motivo que acontece o fracasso de um casamento é quando ela não o consulta para nada. Ela não faz nem questão de disfarçar a desimportância dele. E o homem foi criado para ser útil. Então, e estamos falando de coisas pequenas. Não para que ele tenha um poder alexandrino nas mãos. Não, para que ele simplesmente seja honrado no seu papel, seja mantido no seu papel, seja dado manutenção à identidade do seu papel. Então, muitas vezes, ela chega em casa com uma bolsa nova e só porque ela trabalhou, e está tudo bem. Né? Ela conquistou aquele direito, ela trabalhou, ela tem a vida dela financeira, ela tem o trabalho, né, a sua renda. Mas ela não perguntou para ele, tipo assim, amor, eu estou querendo comprar uma bolsa, o que você acha? Porque eu preciso de uma tal festa, a gente vai ter tal casamento, tal dia, e eu estou olhando minhas roupas aqui, eu estou percebendo que eu não tenho, eu tenho até a roupa, mas eu não tenho aquela uma bolsa que eu, tem uma que eu vi que eu achei que, o que você acha? Provavelmente ele falar, não, compra, ué, não tem problema. Mas o fato dele ser consultado hidrata o seu lugar de governo, hidrata a sua percepção de responsabilidade, de cuidado, de que, opa, eu tenho que decidir sobre isso também. Eu tenho que pensar. Não que a mulher seja incapaz. Não tem a ver com incapacidade. Tem a ver com papel. Estão entendendo? Preste atenção nisso. Aí nós vamos para o quarto motivo. Quando ela vive para negar para ele sexo. Meu Deus do céu. Isso é terrível. Porque o sexo na vida do homem, ele transcende de um lugar, de uma necessidade fisiológica, porque é claro que o homem, por causa do nível de testosterona que tem, ele tem muito mais necessidade que a mulher de sexo, normalmente, né? Na maioria das vezes. Há casos em que a mulher tem muito mais desejo, mas, na maioria das vezes, vias de regra, é o homem que sente mais necessidade, tá? E a mulher, não sendo para ele, ela faz questão de não fazer nenhum tipo de esforço. Por quê? Porque no relacionamento, quem faz sexo é a mulher. A verdade é essa. Porque se ela não quiser, o homem não vai falar assim, não, você vai o seguinte, baixa a calça aí que eu vou fazer de qualquer jeito. Não, não existe isso. Não existe. Se existe, é um relacionamento abusivo, isso é estupro. Tá? Não deve existir. Então o homem ele fica condicionado à disposição e ao coração da mulher, à benevolência da mulher, ao ambiente, a tudo o que acontece, para que ele possa ter uma vida digna de sexo. E aí ele tem que ficar tentando descobrir qual é a fórmula secreta, qual é a fórmula mágica para poder ter o sexo da mulher. Porque qualquer coisinha é motivo para não ter. E aí nós temos homens aí que passam meses sem relacionamento sexual, tá? Os que menos sofrem muitas vezes têm uma, duas vezes no mês. E aí todo dia ele sente o cheiro daquela amiga de trabalho que vai cheirosa, ele está sendo acessado todos os dias por amigo, grupo de WhatsApp que manda coisa de pornografia, que manda mulher no WhatsApp, TikTok, Instagram, mulheres sensuais, insinuantes a todo momento. Nós estamos num momento de promiscuidade e de lascívia alastrada, e ele é bombardeado com isso, como se já não bastasse as necessidades naturais, e aí ele chega em casa na maior da pureza, tentando ter sexo com a sua esposa, não com outra mulher, mas com a sua esposa, e a mulher não faz questão nenhuma de falar, não, poxa, não, eu estou cansada, mas a gente precisa resolver isso. Eu preciso atendê-la, eu preciso ser a mulher dele, eu preciso ser a delícia dele, eu preciso saciá-lo, eu preciso. Não é ele quem precisa, eu preciso fazer isso por ele, porque nós somos um, e ele é o meu marido, eu sou dele e eu sou para ele. Não existe isso. A mulher quer que o cara se vira. Não, vai lá e eu te libero. Vai lá no banheiro, se vira, né? Deixa eu dormir. Não, gente, isso não pode acontecer. Não é desse jeito. Aí não entende porque casamento fracassa. Tá entendendo? Preste atenção na sequência de coisas. Quinto motivo é quando ela o distrata. Tá numa discussão,
alguma coisa, algum tipo de entrave de ideias, algum tipo de divergência, e ao invés de serem conversados, primeiro, olha, não, vamos ver o que está acontecendo. Está acontecendo isso aqui? Tá, como é que você pensa em resolver isso? Joga a bola para ele. Deus colocou ele no comando do negócio para isso. Abre mão de querer ter o governo de tudo. Aprenda a se colocar no seu papel e colocá-lo no papel dele. Isso é muito importante. A mulher precisa entender o valor e a importância desse funcionamento. Mas não. Ela fica desgostosa de alguma coisa e ele já sabe que já vai dar aquela treta. Por quê? Porque ele sabe que ela é beligerante, ela gosta de briga, ela é bélica, ela gosta do pau a pau, ela gosta do confronto, ela gosta de se sentir poderosa. Tá entendendo? E aí, esse tipo de poder é aquele tipo de poder que a pessoa pega um martelo na mão, uma marreta, e para se sentir poderoso começa a destruir a própria casa. No final das contas, ele se sentiu poderoso porque destruiu a casa, vai depois não ter onde dormir. Tá entendendo? Esse tipo de poder, ele é burro. Ele é inútil. Ele é desinteligente. Por quê? Porque eu me mostro poderoso para destruir aquilo que me abriga. Não faz sentido isso. Eu me torno poderoso para destruir aquele que eu digo que amo, aquele que eu decidi viver o resto da minha vida e de quem eu dependo para que, no mínimo, metade da minha vida funcione. Eu decido brigar com essa pessoa, eu decido desconstruir essa pessoa, destruir essa pessoa na alma. E a mulher tem a capacidade de fazer isso como ninguém. Por quê? Porque o homem é validado pelo tipo de relação que tem dentro do casamento. O homem quer ser amado, o homem quer ser respeitado, o homem quer ser desejado. Não é só mulher não, esse papo de que a mulher quer ser desejada, o homem não. Não. É que o homem ele quer ser desejado pela sua mulher. Diferente da mulher que se veste com decotão e tal, sai com o marido para que todo mundo olhe e fala, nossa, que coxa, que bunda, que peito, olha que corpo, olha que shape e tal. Não, o homem não quer isso, o homem quer ser respeitado em casa. O homem não quer ter o olhar de todas as mulheres, ele quer ter o olhar da mulher dele em casa, ele quer ter o sexo da mulher dele em casa, ele quer ter o respeito, o amor, a atenção da mulher dele em casa, ele não quer outra coisa, ele não casou para outra coisa. Tá entendendo? Na maioria das vezes, quando o homem trai, é porque ele recebe de uma outra mulher um olhar que ele não tem dentro de casa. É muito, muito comum isso acontecer. A gente cuida de casais, cuida de liderança, é muito comum isso acontecer. É muito comum, ok? Então, aí a mulher numa discussão, briga, xinga. Ah, você é um moleque. Ah, não sei por onde eu estava com a cabeça quando eu casei. Eu tenho que decidir tudo e tal. Ela vai diminuindo o cara. Diminuindo, até o ponto em que ele é um ser masculino, mas ele é emasculado. É tirado dele o seu potencial, a sua energia masculina. Por quê? Porque ele tem que ficar brigando como de homem para homem com uma mulher, tá? E ele perde. Por quê? Porque uma hora ele decide arregar, ele fala, cara, não adianta brigar. Não adianta conversar, porque se eu quiser ter um pouco de paz, porque o homem ele precisa de paz para funcionar, se eu quiser ter um pouco de paz, eu preciso deixar essa mulher feliz. E para ela estar feliz, ela tem que estar com a razão sempre. Então, deixa quieto isso aí. E aí vai emasculando o homem. Aí quando se percebe, cadê o homem? Não existe homem. Não existe homem. Aliás, nós cuidamos uma vez de um casal, foi a mulher que nos procurou e a gente achava, de fato, que ela estava sendo vítima da situação, né? É claro que a gente vai pesquisando, a gente vai sabendo, a gente sabe como lidar com isso, a gente sabe como receber cada papel, cada parte numa relação, respeitando cada dor, né? Mas considerando cada dor uma dor. Então a gente ouve a mulher, respeita a sua dor e a sua história. Depois nós ouvimos o homem, respeitamos o homem e a sua história, né? E aí tem a história dos dois. Tem uma série de coisas, né? Uma moeda tem sempre dois lados. Não ouvimos um lado só. Não tratamos o todo a partir de uma parte, né? É o contrário. Então, enfim. Mas, vias de regra, essa mulher chegou e ela chegou com um discurso de vítima. E tudo bem, vamos ouvi-la e tal. 3, 4 meses depois, a gente conseguiu o primeiro contato com o esposo e no decorrer dos atendimentos, a gente percebeu que a vítima era ele. E a gente entendeu, de fato, o que estava acontecendo também. Que a mãe era
a pessoa que brigava era absurdamente descontrolada, xingava o marido de todas as formas, batia no marido, entendeu? Ele mal podia se defender, porque se ele tentasse se defender segurando ela, ela alegava que ele estava batendo nela, né? Agredindo. Então ele era muito difícil, né? E aí nós fomos percebendo que na verdade ela começou esse papo porque ela estava reclamando de falta de vida sexual, né? E tudo bem, vamos conversar, vamos ver o que está acontecendo. Pode ser hormonal, pode ser muito problema que o homem está passando, pode ser uma série de coisas, vamos descobrir. E na verdade, a mulher briguenta, beligerante, seja em nível que for, ela emascula o homem, tá? Ela enfraquece a energia masculina. E aí depois ela quer energia masculina. Não tem, não vai ter, tá? Num outro caso menos crítico que esse, que chegou pra gente também do homem ter problema de masculinidade, de virilidade, de potência, potência sexual, né? Tava com impotência, era porque a mulher era muito briguenta, muito briguenta, muito briguenta, muito briguenta. Isso começou a afetar o cara na sua virilidade. Tá entendendo, gente? Afeta. Afeta, afeta e afeta pesado. Então, quando a mulher distrata o cara, quando a mulher fica batendo de frente, sendo afrontadora, desrespeitosa, isso vai mexer necessariamente no brio dele. Vai mexer necessariamente na sua autopercepção. Inclusive, o grande número de homens com depressão nos dias de hoje, casados, se dá muito por causa disso. Porque o cara, ele é desconstruído de um modo tão absoluto no seu papel que ele perde seu senso de significado e nada para ele mais faz sentido. Tá ok? Teremos muitas mais coisas para conversar. Se você quiser saber mais, conversar mais sobre essas questões, estamos tratando aqui sobre homens, nós vamos fazer um outro vídeo sobre mulheres. Essa questão de homens não está completamente coberta, tá? É um universo muito vasto, por isso que tudo é tratado ponto a ponto, caso a caso. Se você precisa de acompanhamento, se você precisa de aconselhamento conjugal, se você precisa saber mais, faça contato com a gente, tá bom? Estamos tratando aqui sobre o ambiente masculino, do porquê casamentos fracassam. Vamos trazer os ambientes femininos. Nós vamos trabalhar sempre muitas dessas questões, tá? Então, você que curtiu, você que entendeu, tá? Esse processo todo, você que aproveitou desse conteúdo, clica aqui, mais uma vez te peço, se inscreva no canal, ative o sino de notificações, compartilhe, marque pessoas que você ama, mande para o seu marido, se você tem sido assim, fala, olha, eu quero consertar isso, vamos resolver isso, tá ok? É muito importante que você seja o agente de construção, a agente de construção de saúde do seu relacionamento, tá ok? Dê 100% de si, tá ok? Deus te abençoe e nos acompanhe nas redes sociais também. Nós vamos deixar aqui na descrição do vídeo os nossos contatos, as nossas redes sociais para você nos seguir, tá bom? Ser edificado em todas elas. Nós temos várias que tratamos de vários assuntos. Graças a Deus temos fluência e experiência em várias áreas do desenvolvimento humano. Você vai poder ser muito beneficiado. Seja muito bem-vindo, que Deus te abençoe e nos siga e até breve. Em nome de Jesus, o Senhor da Igreja. Até mais.